Bem-vindo ao canal Cinema Sun, e para seguir com a tradição 66 detalhes do Long Legs, é claro que eu não podia fazer só 28 detalhes de 28 anos depois, esse filme maravilhoso que eu tenho certeza que muita gente detestou do coração, mas eu sei que vocês vão gostar da sequência. Agora, para esse vídeo não ficar muito mais enorme do que ele já vai ficar, já se inscreve no canal e simbora pro vídeo que ele tá sensacional. Começando agora com o primeiro detalhe, é claro que eu tinha que falar dos Teletubbies, mas lembrando que eles têm cada um uma cor e eles vêm de além das colinas, exatamente igual os Jimmys lá no final do filme, sendo uma versão mais diabólica dos Teletubbies ali, tendo cada um uma cor e também vindo de além das colinas, que eu achei um detalhe sensacional. Outra coisa bem interessante ainda nos Teletubbies é aquele splash de sangue que mostra o fim da inocência, que seria ali, eles estão assistindo os Teletubbies, a TV é manchada de vermelho por causa de um dos pais de alguma daquelas pessoas ali assistindo o filme sendo severamente atacada por um infectado. Eu achei esse um detalhe bem legal, tem bastante metalinguagem aqui nesse filme e eu sei que vocês vão gostar bastante quando eu parar de falar de Teletubbies. Mas o próximo ponto bem interessante sobre os Teletubbies, mais uma vez, é que de além das colinas eles vêm não só como os Jimmys, mas também como os infectados, porque logo em seguir a gente já vê os infectados ali correndo de além das colinas, muito parecido ali com os Teletubbies. Agora, terminando essa parte dos Teletubbies aqui, eles estão em um quarto de brincar. E esse quarto de brincar tem uma torre de VHS ali, com alguns sendo claramente lidos, sendo o primeiro Peter Pan e o terceiro Pinóquio. Deu bastante dificuldade para ler esse Peter Pan ali, mas eu acho que isso é muito interessante, muito importante aqui, até porque o Jimmy, que está assistindo, a gente sabe que ele assistiu o Peter Pan, já que tem ali no VHS, e se você lembrar da história do Peter Pan, reuniu uma gangue de garotos perdidos que seria a gangue dos Jimmys. E por que o Pinóquio? Porque ele mente que ele é o iluminado, como a gente vai ver ali a seguir, ali perto do final do filme, o Jimmy mente que ele é o Sir Jimmy, que ele é o escolhido. Agora, o VHS do meio eu não consegui identificar, eu acho que é Mowgli por causa da cor, eu acredito que seja Mowgli, o que faria muito sentido, porque o Jimmy teve que sobreviver sozinho ali, exatamente como o Mowgli, no meio da selva ali com os contaminados, mas também pode ser Peter's Dragon, que é um garoto que vai viver no meio da floresta com um dragão, sendo os dois títulos prováveis desse VHS muito propícios para o que aconteceria com o Jimmy. E é claro que quando um dos zumbis invade o quarto de brincar, a gente escuta na TV um oh de problemas estão acontecendo. Eu sei que eu falei que eu não ia falar de Teletubbies de novo, essa é a última vez, eu prometo. Ou será que não? Agora, Jimmy consegue escapar, ele chega até a igreja ali onde o pai dele tá tendo uma ideia completamente errada com relação ao extermínio, né, ao apocalipse, e a gente vê uma série de cruzes de ponta cabeça, sendo a sombra ali da igreja, o que pode ser uma referência a ideia errada de que o Jimmy acha que ele é o salvador, já que aquelas pessoas que estão contaminadas estariam salvas, sendo ele o filho do padre, tendo até adotado aquela cruz de ponta cabeça, não apenas no seu peito, que a gente veria ali no final, mas também pendurando os seus rivais de ponta cabeça, assim como é a história originalmente da cruz de ponta cabeça, que é chamada também de cruz de São Pedro, porque São Pedro escolheu ser crucificado de ponta cabeça para não se igualar a Cristo. Essa é a origem da cruz de ponta cabeça, mas também pode ser ligada ao anticristo. Outra coisa que ficou bem legal aqui nessa parte do padre é que logo depois de se transformar, o padre ele fala meio que um yes, parecendo que está muito feliz com aquela coisa toda ali, lembrando bastante aquele lá do primeiro filme que fala I hate you para o Jim lá na cena do posto de gasolina, se vocês se lembram lá do meu primeiro vídeo que eu falei sobre 28 dias depois aqui neste mesmo canal. E o Jimmy fala, pai, por que me abandonaste? Porque o padre, que também era pai dele, abandonou ele, mas também mostra uma ligação com o Jimmy achar que ele é o Messias, que ele é a pessoa escolhida ali, sendo que todos foram salvos, digamos assim, e ele ficou para reinar com relação às outras pessoas que tinham conseguido sobreviver ali, mostrando essa ideia perturbada do Jimmy desde o começo. O que fica mais claro ainda nesses dois últimos frames, onde a gente vê o Jimmy correndo e a cruz que está no peito dele aparece de ponta cabeça em um frame muito rápido, que é bem difícil de ter notado. Eu sei que se você viu no cinema com a atenção que eu vi, você percebeu essa parte. E se você, assim como eu, ficou se perguntando o que aconteceu com o resto da Europa, fica mais do que claro aqui nesse começo, com aquelas cenas ali dos mapas e também com a narração que começa, falando
que a França meio que empurrou a contaminação de volta para o Reino Unido e deixou tudo aquilo ali em quarentena. E na sequência a gente tem o primeiro vislumbre de Holy Island, que parece um lugar muito bom para se viver, mas que a gente consegue perceber várias ideias ali de racionamento, até porque quase 30 anos sem ajuda externa, tendo que viver praticamente da mesma ilha, deve ser bem difícil. Então a gente vê várias placas ali, como por exemplo, só pegue New Gear se o seu atual estiver realmente inutilizado, ou não leve muito tempo tomando banho. Todos esses detalhezinhos são bem legais aqui nesse começo de filme, apresentando todo esse universo. No quarto do Spike a gente vê uma quantidade bem alta de brinquedos e a gente vê um Ranger vermelho que ele decide deixar, mais uma vez simbolizando aquela coisa de crescer, de se tornar maduro, mas também tendo uma coisa para voltar para casa, que ele se sentiria mais confortável quando chegasse em casa. E de café da manhã, bacon, porque bacon é tão escasso quanto pode ser em um ambiente controlado, onde é muito difícil você ter esse recurso. Assim como, mais uma vez, o Will Smith sabe muito bem. Mas eu encontrei bacon. Droga, eu estava guardando aquele bacon. E quando o Spike e o James saem, a gente vê uma série de garrafas de água potável, lembrando mais uma vez da plaquinha lá, dizendo para não demorar no banho, principalmente porque a água potável deve ser um recurso extremamente difícil de conseguir nessas condições. E quando eles chegam ao portão para iniciar a sua aventura, a gente descobre que a mãe dele estava muito certa, que 12 é uma idade muito jovem, 12 anos é muito novo, precisaria ser no mínimo 14 anos para ir inland e começar a eliminar os contaminados, que provavelmente prova que o Spike é um caçador. E enquanto eles saem, a gente vê uma série de cruzes com nomes muito interessantes, sendo o primeiro deles Nick Egan, que é um produtor de clipes musicais, mas também tem um jogador de basquete logo ao lado dele, chamado Kai Jones. Mas o que mais impressiona é o nome de um ator que interpretou um Power Ranger chamado James Davis, conhecido por interpretar o Ranger Preto em Power Rangers Dino Charger, que seria uma ironia para dizer o mínimo, e eu tenho certeza absoluta que eles não colocaram isso aí por motivo nenhum. Com certeza isso não foi uma coincidência. E logo quando os dois saem da ilha, a gente começa a ouvir o poema Boots, escrito por Rudyard Kipling, que fala sobre a ocupação do Reino Unido lá na África. E é importante ressaltar que ele começa do segundo verso, porque no primeiro verso ele fala sobre o Reino Unido marchando na África. E enquanto isso a gente vê cenas não só do exército britânico, mas também de escoteiros, que mostra que os escoteiros estão sendo preparados ali como se fossem soldados para essa realidade perturbadora de 28 anos depois. E a gente também conta com uma cena do segundo filme, onde a gente vê os snipers alvejando pessoas conforme elas correm ali, o que corta para uma cena com vários arqueiros atirando de cima de uma torre, que eu achei um detalhe excepcional, que eu não percebi da primeira vez que eu estava assistindo, mas que da segunda vez que eu vi eu achei incrível que eles tenham colocado uma cena do segundo filme aqui que casa perfeitamente com essa parte da história. E logo depois a gente vê que toda a região do Reino Unido está em quarentena incondicional. As pessoas não podem sair, por mais que tenham caído lá por acidente, como é o caso do Eric lá mais para frente no filme, e eles não serão resgatados porque é incondicional, acima de qualquer condição. E aqui nesse momento a gente escuta um trecho do poema falando: "Eu marchei no inferno e não tem demônios nem fogo, apenas botas", o que mostra que o inferno são os infectados marchando para cima das pessoas que não estão contaminadas. E com essas palavras a gente vê uma cena completamente vermelha de pessoas infectadas, sendo essa visão vermelha provavelmente o modo como os infectados enxergam o mundo. Eles devem ver tudo daquela forma, e eu achei isso incrível, um detalhe extraordinário aqui nesse filme. E em contraste a isso, a gente também vê algumas cenas do filme Henrique V, filme baseado na peça do mesmo nome, e todas essas cenas são do filme lá do passado, que vocês podem assistir, que é bem bacana, tem aqui no YouTube completo, e eu achei ali o exército britânico com seus longbows, que é o que aconteceu na Guerra dos 100 Anos, retratada no filme Henrique V. Eu achei bem legal que eles voltam às origens e eles têm que usar o longbow mais uma vez, o arco e flecha, porque não tem outra forma de eliminar os contaminados, só aquele jeito que a gente vê lá no final do Jimmy, um jeito bem errado e cruel para dizer o mínimo. E com toda essa cultura que se formou em torno dos infectados, é claro que a gente tem que tratar eles como criaturas terríveis. É por isso aquela máscara super esquisita ali com um pouco de vermelho caindo dos olhos, a boca
boca aberta, rosto meio cadavérico, branco, o que mostra uma representação clara de um zumbi, de um contaminado aqui nesse universo, que eu achei bem legal, porque essa máscara é usada o tempo todo para ajudar ali o pessoal que vai para a escola, né, estuda os infectados e como agir com relação a eles, como identificar eles no meio de uma multidão. E logo quando o Spike chega na sua missão e tem que eliminar o seu primeiro infectado, a gente tem mais um detalhe incrível aqui, que é os infectados agora têm classes, meio parecido com o Left 4 Dead, que cada um ali tem um tipo. A gente viu nesse filme os rastejantes e os velozes, que são os que a gente já está acostumado, mas o mais importante aqui nessa cena é mostrar que eles agem meio que uma família. A gente vê o pai, depois a mãe e depois uma espécie de filhote ali que foge meio assustado. E aí a gente vê a primeira menção ao Jimmy adulto, sendo essa pessoa pendurada de ponta cabeça com a palavra Jimmy gravada no peito dele, muito provavelmente um desertor ali dos Jimmys e que recebeu esse terrível destino sendo pendurado de ponta cabeça, assim como eu lembrei lá no começo do vídeo sobre a cruz de ponta cabeça, e o Spike arrebenta a cabeça dele com o arco e flecha, lembrando lá os treinos que eles faziam com bonecos com a cabeça com o capuz, com aquela máscara por cima. E por que isso é importante? Porque logo a seguir a gente vê a escola que a mãe do Spike queria que ele fosse, ao invés daquela missão maluca, e eles estão cantando um hino escocês chamado Abide With Me, que seria Não Me Abandone. Você consegue encontrar esse hino se você pesquisar na internet, mas é bem interessante que ele fala sobre Senhor, não me abandone, mesmo na hora mais escura, mesmo na podridão, que é exatamente onde se encontra todo aquele continente ali em quarentena. Agora, ainda na escola, eu sei que uma das maiores críticas de 28 anos depois foi que as pessoas não acreditaram que um garoto de 12 anos conseguisse fazer tudo que o Spike fez no decorrer do filme. E eu concordo, se fosse uma criança de 12 anos vivendo hoje em dia, no nosso mundo amplamente tecnológico, terrivelmente pouco preparado para uma situação de crise de fato, eu ia concordar com vocês. Mas olhando para a escola, a gente consegue perceber que eles foram preparados desde muito jovens para passar por aquelas situações. Então eu acredito veementemente que o Spike ele ainda fez pouco, vendo tudo que acontece ali na escola, principalmente pela divisão de trabalhos. Você só pode ter um trabalho de uma lista pré-definida para ajudar a comunidade. Sendo esses trabalhos o caçador, que é o que eu acho que o Spike é, mas também o emprego de fazendeiro, forager, que seria procurar comida e provisões ali para a comunidade, construtor, pescador, padeiro, conselheiro, que é o que a gente viu ali antes do Spike sair para a missão dele, seria aquele pessoal ali, seriam os conselheiros, alfaiate e vigia da torre de vigilância, que eu acho que foi um emprego que foi meio que colocado depois, até porque o desenho é bem diferente e também a tipografia que é usada para escrever ali, provavelmente esse trabalho não existia do livro onde os outros empregos foram arrancados, né? Por isso que todos eles seguem aquele padrão bem bonitinho ali, o que é mais uma vez um detalhe bem legal. E por que eu digo que o preparo deles é muito bom? Porque a gente vê que o professor de arquearia é um cara só e também é o cara que faz os arcos, então muito provavelmente ele ensina a fazer flecha, ensina a fazer arco, ensina a atirar, e eu achei isso bem legal. Não só por ele ser o único professor, mas ele também ser o único de bicicleta, mostrando que a bicicleta é um recurso muito nobre dado àquela pessoa que é tão importante ali na comunidade, que seria basicamente um carro, seria você tem um privilégio de andar um pouco mais rápido que os outros. Voltando para a missão do Spike, ele encontra uma cabeça de cervo com a coluna vertebral presa ali em uma árvore, a gente tem de novo a câmera vermelha e a gente é apresentado ao Alpha. Por que esse negócio da cabeça e a coluna vertebral é interessante? Porque essa é a primeira cena do quadrinho Crossed, o quadrinho mais violento que eu já li e que vai ganhar review aqui muito brevemente no futuro, que eu achei sensacional e com certeza isso foi uma referência ao quadrinho. Depois a gente tem um treinamento de dois homens, que o Jamie fala, treinamento de dois homens, e ele e o Spike começam a disparar flechas ali contra os zumbis, o que eu acho que com certeza foi ensinado para eles na escola, mostrando mais uma vez que eles têm muito mais preparo. E voltando lá para ele, a gente vê que todos os aldeões estão arrumando uma comemoração ali para o retorno do Spike, e a gente vê um retrato da Rainha Elizabeth muito jovem, lembrando que desde 2002 eles não têm notícias do futuro, lembrando que infelizmente ela faleceu e nem essa informação chegou até eles, o que deixa tudo meio morbidamente engraçado. E ali naquele salão onde eles comemorariam, a gente também vê uma bandeira chamada de Missão de Holy Island, Missão da Ilha Sagrada, desde 2002, ou seja, começou ali no começo da contaminação do extermínio. E é bem legal
que a frase que se lê em cima é: falhar nós podemos, mas prosseguir devemos. E logo embaixo, Deus nos envie graça, mostrando que é uma missão cristã. Depois a gente tem um vislumbre de por que a quarentena está funcionando, mostrando um barco que faz um patrulhamento ali da região para ninguém escapar. E então a gente tem o sonho do Spike, onde ele vê a mãe dele se afogando e várias pedras sendo derrubadas. Esse tipo de pedras, esse tipo de empilhamento de pedras é chamado rock balancing, é uma forma de arte que mostra equilíbrio, harmonia e junção com a natureza. Tudo que se perdeu com o extermínio e por isso está tudo desmoronando no sonho do Spike. E quando o Spike e o James saem correndo ali, eles passam por cima de uma placa que depois é usada para mostrar o quanto o contaminado está distante em relação a eles, mas é bem interessante que a gente vê que essa placa ela está presente lá no Google Maps. Se você procurar, você encontra exatamente a mesma placa, mas está aí aparecendo no vídeo caso você queira ver. Mais pra frente na história, o Spike se deita com a mãe dele, preocupado com tudo aquilo que está acontecendo, e a gente vê que o bacon que ele deixou lá no começo do filme para ela não foi comido. Talvez um gesto de amor, talvez mostrando a degradação da doença da mãe dele. Mais uma coisa que mostra essa degradação é quando a mãe dele acorda, pede um remédio pro filho dela, que nem sabe o que é isso. A gente vê ali uma cidade completamente normal e quando ela se lembra, a gente vê a mesma cidade toda coberta por vegetação destruída. E mais uma metalinguagem, quando o Spike está agindo, a gente vê a bandeira da Inglaterra pegando fogo, mostrando que o Spike desistiu daquela comunidade. Ele meio que desistiu da civilização para tentar salvar a mãe dele, que eu achei uma cena muito legal, bastante metalinguística, por assim dizer. E é muito interessante que nessa parte do filme a gente vê a Robin Hood Tree, que não foi cortada, já que toda aquela região ali está em quarentena. E infelizmente essa árvore, que era bem antiga, ela foi cortada por um pai e um filho completamente maluco que estão presos hoje. Não se sabe por que eles cortaram essa árvore. Só que é interessante porque eu ouvi relatos de pessoas que no cinema fizeram meio que um suspiro de mostrando a árvore ainda inteira, que seria meio que um marco para o povo do Reino Unido. Logo depois disso, a gente vê uma segunda menção ao Jimmy em uma pichação em uma casa que diz "Behold, he is coming with the clouds". Só que o Jimmy colocou o nome dele ali nessa passagem bíblica que falaria sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, meio que mostrando que ele seria Jesus Cristo, que é um absurdo. Só que fica interessante ali, a primeira frase seria lida como "contemple Jimmy, ele está vindo com as nuvens". E aí a gente vê, quase que de surpresa, aquele pessoal todo armado ali, lutando contra alguns zumbis. Você, em primeiro momento, pensa que ajuda, né? Eles estão buscando ajuda, mas é claro que não, já passou muito tempo. E aí você deve estar se perguntando, como é que pode essa galera armada até os dentes não conseguir superar um pai e filho com arco e flecha contra alguns zumbis ali? Acontece que o pai e o filho estão treinados para aquela situação. Agora, o pessoal com arma, ele provavelmente nunca atirou em ninguém na vida, ficou totalmente em desespero, até porque eles são da Marinha. Então não teria como ter aquele tipo de contato em terra sendo tratado com uma naturalidade que, por exemplo, um soldado teria. E quando eles entram naquele portão ali, é bem interessante que a gente vê escrito na placa que proibido acesso a partir daquela área segundo ato de 1990, ou seja, aquela placa precede o extermínio, precede a contaminação. Agora, voltando a esses pontos mais importantes para o povo do Reino Unido, o Spike e a mãe dele veem o Angel of the North, que seria o Anjo do Norte, que tem mais de 20 metros de altura, sendo as asas mais de 50 metros de largura, ele pesando 200 toneladas, mais de 200 toneladas, sendo instalado lá em 98. Ou seja, teria como a mãe do Spike ter visto aquilo com o pai dela lá antes da contaminação. Depois, fugindo, eles chegam até um posto Shell, que muito ironicamente foi tirado o S ali para parecer Hell, muito parecido com lá a cena final do primeiro filme, que mais uma vez está sendo referenciado aqui, que eu gostei bastante, que vocês devem se lembrar que quando a câmera vira de ponta cabeça, aquele hello que eles estavam escrevendo ali no gramado vira meio que um hell. E a gente também vê um Happy Eater, que é uma cadeia de restaurante que foi descontinuada lá em 1996, o que é um detalhe bem interessante, mostrando que esse lugar aí foi abandonado muito antes da contaminação. Então a gente finalmente é apresentado ao personagem Eric, que é um babaca, só que ele também é da OTAN.
OTAN. Por mais que ele tenha dito que é da Marinha, é bem interessante mostrar ali que ele tem um emblema da OTAN. E o Eric é responsável meio que pela parte mais cômica do filme, pelas piadas. Eu ouvi pessoas rindo no cinema, mas é bem interessante aqui que a primeira coisa que ele fala é que ele deveria ter virado um entregador. Lê do engano, porque sabe quem era o entregador? O Jim. E ele passou por tudo aquilo lá no primeiro filme, que com certeza foi colocado aqui, esse comentário de que ele devia ter virado um entregador, com certeza com uma referência ao primeiro filme. E aí a gente tem uma piada que ficou completamente perdida na tradução, que é a piada que o Eric faz com relação ao seu naufrágio. Ele falou que bateu em algumas pedras ali perto da Escócia, e aí ele faz uma piada falando Scotch on the Rocks. O que seria Scotch on the Rocks? Scotch pode ser traduzido como escocês, ou também é uma palavra que define o whisky. Você pode chamar o whisky de Scotch. E on the rocks pode ser nas pedras, assim como ele naufragou, né? Nas pedras, mas também o nome de Scotch on the rocks de whisky no gelo, sendo gelo rocks. É uma piada completamente difícil de entender, até que o Spike não entende, né? Se nem a gente entendeu, ele meio que ri sozinho ali e fala, esquece. E depois mais uma piada do Eric, essa eu achei mais engraçada, quando o Spike fala pra ele sobre o alfa. E aí o Eric fala, o que eles são? Corretores da bolsa? Lembrando lá do meu vídeo do psicopata americano, lembrando que alfa é um termo que se originou ali meio no stock market, meio que no mercado de ações. E se você ainda não assistiu o meu vídeo sobre American Psycho, saiba que eu terminei de ler o livro, ele é incrível e com certeza vai ganhar uma review aqui no canal. Agora, depois da cena do parto, a gente percebe o Sansão correndo para cima do Spike e muitos de vocês devem ter achado estranho que uma flechada do Spike parou o Sansão. Mas se você prestar bem atenção nessa cena, você percebe que não parou, só virou ele levemente e fez com que ele olhasse para a fêmea ali, que seria a pessoa com quem ele reproduziu aquele bebê zumbi. Então não foi poder do protagonista, não foi protagonismo, foi só uma cena que meio que casou ali para dar a entender uma coisa que na verdade não aconteceu. E quando o doutor aparece, a gente vê que ele atira com uma zarabatana, que é um instrumento usado para pessoas conterem animais ferozes, por exemplo, em zoológicos. Eles usam uma zarabatana ali com uma seringa, tem até uns vídeos no YouTube que ensinam como fazer esse aparato que é sim médico. O doutor fala que a mistura que ele fez ali é de morfina com zilaxina, sendo morfina, todo mundo sabe que é morfina, mas zilaxina é meio que um tranquilizante para cavalo, para você ver o que precisa para parar o Sansão. Depois o doutor fala que se cobre de iodo, porque o iodo é um excelente profilático, sendo profilático uma coisa que é uma medida que impede de ser contaminado, ou seja, é uma medida preventiva para que ele não seja contaminado. Ele diz inclusive que o vírus odeia o iodo, lembrando que o iodo tem um cheiro muito forte, mostrando como ele sobreviveu durante tanto tempo ali sozinho naquela região. Lembrando também lá do meu vídeo dos quadrinhos, esse em especial o segundo vídeo que eu fiz sobre os quadrinhos do 28 dias depois, que mostra que os contaminados eles sentem o cheiro e é por isso que eles vão atrás das pessoas. E enquanto o doutor bebe, a gente tem uma jogada de câmera muito interessante que mostra ele sentado numa cadeira ali com uma mesinha bebendo alguma coisa e você percebe que tem uma flor em cima da mesa e você pensa, nossa, o cara tá bebendo ali com uma flor, olha como ele é civilizado. Mas na verdade essa flor está bem no fundo do cenário que mostra uma segunda cena que eu achei um detalhe bem curioso, bem interessante. Agora com a gente vendo o interior do Templo dos Ossos, a gente percebe que é realmente um templo porque tem até um altar, e nesse altar tem as seguintes coisas, vários adornos ali como folhas secas, né, flores secas perto de uma ossada de animal, que mostra a passagem do tempo e a deteriorização, que seria o tema principal do Templo dos Ossos. Também uma caneca com uma foto de bebê, que muito provavelmente é o filho do doutor, como a gente soube agora pelo trailer do segundo filme. Se você ainda não viu a minha análise, assiste lá que tá bem legal, bem destrinchado. Uma caixa de joias com a chave, que provavelmente é da esposa do doutor, e principalmente uma ampulheta que mostra a passagem ininterrupta do tempo. Eu acho que esse templo ficou bem legal, por mais que ele meio que não sirva nenhuma função específica, principalmente o altar, né? Ele meio que não diz nada, mas tem várias coisas simbólicas ali, vários simbolismos bem interessantes. E depois que a mãe do Spike aceita o destino dela, depois o doutor
dá um jeito na dor que ela já estava sentindo há muito tempo. Eu acho que essa foi uma das cenas mais emocionais do filme, eu achei bem legal. A gente tem meio que um sonho ali do Spike, ele está sonhando enquanto umas bolas de fogo flutuam. E aí você deve estar pensando, isso é só um efeito para deixar bonito. Na verdade não, isso se chama fogo fato. Eu não sei se você já pesquisou sobre esse tema, mas o fogo fato ele é muito comum em cemitérios, em pântanos, vários lugares que tem muita matéria orgânica apodrecida. Ele é um fenômeno natural, muito parecido com fantasmas, né? Você vê ali uma bola de fogo flutuando, é muito esquisito, para dizer o mínimo, mas é um fenômeno natural que com certeza estava acontecendo aqui porque o Templo dos Ossos é baseado em tirar os ossos de matéria orgânica que com certeza ficavam ali no riacho, como a gente viu que ele jogava no rio, os pedaços do Eric, né? Aquela cena muito grotesca. Mas esse não foi só um efeito sem motivo nesse filme, que não é esteticamente sem motivo. Toda a estética dele tem um propósito. E de manhã, o Doutor e o Spike se escondem ali num túnel subterrâneo do Sansão, que provavelmente está procurando o bebê dele. Mas é bem interessante ver que o Doutor ele tem vários túneis subterrâneos ali, pelo que deu a entender, que muito provavelmente levam ele até o bunker, que também muito provavelmente ficam lá embaixo do Templo dos Ossos. E você deve estar se perguntando como é que eu sei que ele tem um bunker, né? Eu sei porque eu assisti o trailer e você saberia também se já tivesse assistido meu vídeo, então assiste lá. E enquanto o Spike volta depois daquela missão toda, a gente percebe uma obra de arte ali, um rock balancing, mais uma vez aparecendo aqui no filme, sendo essa uma obra de arte que apareceu já algumas vezes no filme. Ela aparece lá no começo, quando o Spike e o pai dele vão até a ilha participar da sua missão ali, e mais uma vez agora ele voltando. Mas sabe quando não aparece? Não aparece quando Spike e sua mãe estão exatamente no mesmo ponto. Meio que quase aparece, mas o filme toma muito cuidado para não mostrar essa obra de arte. Por que eu acho isso? Porque quando o Spike saiu ali da ilha para praticar a sua missão com o pai dele, tudo estava em equilíbrio. E agora, com ele voltando, tendo resolvido o problema da mãe dele, de uma forma ou de outra, ele volta com o equilíbrio retorna. Quando não estava equilibrado, o equilíbrio deixou o filme quando ele decide pegar a mãe dele e levar para uma situação totalmente inóspita em busca de uma cura para uma coisa que não tem cura nem hoje em dia. E por que eu acho que essa obra de arte é tão importante? Porque logo depois, lá no final do filme, quando o Spike está assando o seu peixe ali, a gente vê que ele mesmo fez uma obra de arte daquela, um rock balancing feito por ele mesmo, enquanto ele vê o zumbi vindo em direção a ele e foge ali exatamente no final do filme. E é aí que finalmente a gente é apresentado ao Jimmy, que aparece usando uma tiara meio coroa ali, completamente ridícula, e o seu crucifixo de ponta cabeça, que ficou bem icônico aqui ao longo do filme todo, tendo a sua conclusão nesse final totalmente carnavalesco. Mas é interessante ver que todos eles se vestem iguaizinhos ao Jimmy Savile, que é uma personalidade britânica, foi uma personalidade britânica muito amada, muito aclamada, mas que logo depois, né, da sua partida, foram descobertas coisas horríveis com relação a ele, mostrando que ele era muito mais um monstro do que uma pessoa boa, que seria mais ou menos ali uma referência ao Jimmy, porque ele parece um cara legal, mas no fundo ele é um monstro. Agora, o Danny Boyle já falou que ele só colocou isso aqui para fazer meio que uma crítica ao Brexit. Ele queria mostrar como esse pensamento britânico de que o Reino Unido é tão grandioso é uma coisa tão ultrapassada quanto pensar que o Jimmy Savile é uma pessoa boa. Foi uma pessoa boa, até porque hoje a gente sabe os crimes que ele cometeu. Mas é bem interessante aqui como ele mostra que nesse mundo onde o Jimmy Savile ainda é meio que aclamado, o Reino Unido está em pedaços, está sem recursos, está totalmente destruído, que seria mais ou menos o que aconteceria ali com o Brexit. Agora, saindo um pouco desse tema, eles são claramente uma versão perturbada dos Teletubbies. Tá bom, eu falei que eu não ia falar de novo dos Teletubbies, então eu não vou falar. Eles são claramente uma versão bem legal, né, bem descolada, dos Power Rangers. Eles até pulam igual no ar, fazendo as suas piruetas ali, e eles são um grupo, cada um com a sua cor. Isso é uma coisa que ficou extremamente clara aqui da primeira vez que eu vi o filme, mas com certeza não podia faltar aqui, até porque quando ele pede pro Spike para ser amigo dele, o que o Spike vê é o Ranger Vermelho pedindo para ele se reunir
com os Power Rangers, porque claramente ele tem essa referência dos Power Rangers, já que ele gostava daquele boneco ali que é o Ranger Vermelho, com certeza ele ia ver aquelas pessoas como amigo, então com certeza essa parte não podia faltar aqui nesse vídeo, de vários detalhes sobre esse filme maravilhoso. Sabe outra coisa que também não pode faltar? É a sua inscrição e o seu like aqui nesse vídeo, que deu um trabalho absurdo de fazer e que eu tenho certeza que vocês vão gostar de ver ele, tanto quanto eu gostei de fazer essa review imensa. Tendo dito isso, muito obrigado por assistir até aqui. Eu sei que foi um vídeo bem longo, então eu agradeço do fundo do coração e até o próximo vídeo.